Confiante na preparação e no estado mental dos jogadores, o Flamengo enfrenta hoje o Al Hilal forte, mas com muitos desfalques e vai em busca do bicampeonato mundial. Meus irmãos rubro-negros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Dom Ian Saudações Rubro-Negras. Hoje o Flamengo começa a sua saga no Mundial de Clubes 2023 que acontece lá em Marrocos. O Flamengo em Tanger enfrentará o Al Hilal do técnico argentino Ramon Dias. Ai papai, o coração já tá daquele jeito. Como vocês podem ver, tô aqui no meu escritório, né? Tô aqui de terno, coloquei o meu manto por cima, é um manto antigo, mas ainda assim é um manto sagrado do Flamengo. Hoje, como vocês que já me acompanham no TikTok, me acompanham aqui, sabem que hoje meu dia está corrido, já tive reuniões hoje às 8 da manhã, tenho 2 audiências agora no período da tarde, nem sei se vou conseguir ver o jogo contra o Al Hilal, mas estou aqui gravando conteúdo para vocês e vou falar sobre o jogo, vou falar também sobre os desfalques e os pendurados que o Al Hilal tem para essa partida. Vou falar também sobre a tentativa do Flamengo em conseguir uma nova carga de ingressos caso passe para a final do Mundial, e todos nós estamos torcendo por isso, obviamente. E vou falar também sobre Pablo Mari, lembra dele? Ele ainda pode render uma boa grana ao Mengão. Mas antes, eu gostaria de pedir a você, irmão rubro-negro, que tal como eu, está com o coração acelerado, está ansioso para que hoje, às 16 horas, o Flamengo possa vencer e garantir garantir a passagem na final do Mundial de Clubes. Até com as palavras estou me embolando hoje. Quero pedir a você para que siga o canal Dom Ian Saudações Rubro-Negras. Quero pedir a você para que deixe o seu like. Cada like nos vídeos é muito importante porque faz com que o YouTube entenda que o nosso vídeo pode ser interessante a outros irmãos rubro-negros. Eu sempre digo, tem só 45 milhões para você me ajudar a atingir. Nosso canal está crescendo todos os dias e eu agradeço muito a vocês que estão aqui fazendo parte desse crescimento. Vamos então começar falando sobre Flamengo e Al Hilal, que, como eu falei, se enfrentam hoje no estádio de Tanger às 16 horas, horário de Brasília. Flamengo é o campeão sul-americano, campeão da Libertadores da América, e o Al Hilal é o campeão asiático, time que frequentemente disputa o Mundial de Clubes. Vocês vão de lembrar que em 2019 foi justamente o Al Hilal que nós enfrentamos na semifinal. O Flamengo começou perdendo aquele jogo com o gol do Giovinco, que jogava no Al Hilal. Depois conseguiu virar com o gol de Arrascaeta, Bruno Henrique, e com um gol contra do time árabe. Os árabes, que como eu falei para vocês, estão com a ideia de que o Flamengo está com um salto alto. Quer entender melhor essa história? Assiste o vídeo anterior. Aliás, quero pedir desculpas pelos erros do vídeo anterior. Estava com mau contato aqui, então a câmera ficou apagando de vez em quando. Peço perdão e agradeço a vocês pela compreensão. O Flamengo chega sem desfalques de última hora. Apenas o Bruno Henrique, que nem foi relacionado, o Vitor Hugo estão machucados. O Flamengo vai com um time completo para a competição, bem diferente do Al Hilal, e sobre isso já vou falar daqui a pouquinho. A provável escalação do Flamengo tem, vamos dizer assim, 2 novidades. Foram confirmadas aí as titularidades de Mateuzinho no lugar do Varela, e acho que ninguém vai discordar disso. Pelo que já se pôde ver nas primeiras partidas, em especial na Supercopa, o Mateuzinho, embora tenha também seus defeitos, tem que ser o titular da posição, enquanto nós temos apenas o Varela, que não vive um bom momento há muito tempo. Aliás, não sei como a seleção uruguaia tem o Varela como lateral titular. Então a provável escalação vem com Mateuzinho na lateral direita e também com a confirmação da titularidade de Felipe Luiz do lado esquerdo. Então vem com Santos, Mateuzinho, Davi Luiz, Léo Pereira, Felipe Luiz, Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Pedro. A gente espera que o Arrascaeta volte a ter o brilhantismo com o qual nós estamos acostumados e que o Pedro e o Gabigol possam fazer o de sempre. Boas jogadas e belos gols. A arbitragem vai ficar por conta de um romeno e você tem aí estádio lotado para esse confronto. Muita gente lá em Marrocos torcendo
para o Flamengo, inclusive. Muitas criancinhas. É impressionante como o Gabigol, embora não tenha tido uma carreira brilhante na Europa, uma passagem brilhante, ele é muito conhecido. O pessoal faz o símbolo dele, as criancinhas principalmente, até no Marrocos. Tomara que a torcida local possa também nos trazer sorte. Como eu falei, o Al Hilal tem desfalques bem diferentes do Flamengo. O principal deles é o meio-campista Mohamed Kano, o melhor jogador da equipe, que foi expulso na partida contra o Wydad Casablanca. Mas não é apenas o Kano que chama a atenção. O Carrillo, que é jogador peruano, importante atacante também do time, está fora. Além de outros jogadores, todos árabes, né? Alguns deles que inclusive fazem parte da seleção árabe, estão fora da partida. Fora os pendurados, são 7 desfalques, fora os jogadores pendurados que se levarem cartão vão estar fora da partida final. São 4 jogadores pendurados, todos eles também árabes. Então, além de 7 desfalques, o time tem que lidar com essa situação dos 4 jogadores que estão pendurados. Acho uma sacanagem o fato de você não anular os cartões amarelos para a final, né? Na Copa do Mundo você já anula, por que na Copa do Mundo de times não acontece o mesmo, né? Existe, portanto, com a saída do Kano, que é o melhor jogador da equipe, uma dúvida sobre quem vai jogar ao lado do Cuejá, ex-jogador do Flamengo, e também do Salem, que é para eles um craque, né? Lá na Arábia, ele que joga inclusive na seleção, é a estrela da seleção da Arábia Saudita. Então, essa é a situação do time árabe, que inclusive vai depois jogar uma prorrogação e disputar pênaltis contra o Wydad Casablanca. A gente espera que as condições físicas dos jogadores árabes estejam mais defasadas, né? Mas a gente não pode se apegar a isso. O Flamengo tem que jogar bola. Vamos lembrar que, embora o Flamengo já estivesse treinando e sem poupar jogadores, chegou morto na final da Supercopa do Brasil. A gente espera que essa questão do preparamento físico tenha melhorado de lá para cá. Caso o Flamengo venha passar para a final, existe a ideia de que o Flamengo possa tentar pedir à FIFA uma carga maior de ingressos. Gente, são esperados cerca de 10 a 30 mil torcedores rubro-negros lá em Marrocos. E todos os ingressos já disponibilizados pela FIFA foram esgotados antes mesmo do começo do Mundial. Então, considerando a quantidade de brasileiros que vão para lá, a quantidade de torcedores do Flamengo que vão para lá, o Flamengo estuda pedir mais ingressos da FIFA. Mas, claro, tem que chegar na final. Sendo que o ingresso, gente, não é nada barato. Quer dizer, o ingresso não, a passagem como um todo. Se você, irmão rubro-negro, quer ir para o Marrocos, você pode ter certeza que você ia gastar aí mais de 17 mil reais. Esse é o cálculo. Principalmente em razão das passagens aéreas. Saindo do Rio de Janeiro, uma passagem aérea tem aí o valor de cerca de 9 mil reais. 9 mil reais. Aí você vai ter aí as estadias que vão variar, né? Você vai ter estadias que vão de R$ 133 reais a R$ 2.000 em Tanger. Você tem aí estadias que vão de R$ 800 reais a R$ 3.800 reais em Rabat, que é outra cidade que também vai sediar os jogos. Então você tem um gasto que para os padrões brasileiros é considerável, R$ 17 mil reais. E já falei aqui em um vídeo anterior, nem me animo a gastar esse dinheiro para ir para um lugar onde eu não posso nem beber uma bebidinha na rua, né, ficar um pouco mais alegre, sob pena até de ter que pagar mais 5 mil reais de multa, mais 600 reais. A multa para quem é pego embriagado ou com sinais de embriaguez, né, aí é uma questão muito subjetiva, vai de 600 reais a 5 mil reais. Então você gastar 17 mil reais para ir para lá, ainda tem que pagar uma multa caso você seja pego embriagado na rua, seja por comemorar um título ou por afogar as mágoas da derrota de um título, não é verdade? Por que não? Eu tô fora, prefiro ficar aqui no Brasil, assistir daqui de casa mesmo. Mas tem torcedor que vai e esses torcedores muitas vezes vão sem ingresso. Então o Flamengo estuda obter mais ingressos para poder fazer com que o estádio na final seja totalmente rubro-negro. Agora, gente, falando sobre Pablo Mari, ele que saiu do Flamengo em 2020, depois de uma passagem magnífica em 2019. O Flamengo na época recebeu
10 milhões do Arsenal. Primeiro 4 milhões e meio, só pela venda. E depois, caso ele ficasse um ano no Arsenal, viria automaticamente a cláusula de compra automática e aí o Flamengo receberia mais 4 milhões e pouco. Então já deu quase 10 milhões de euros aí, só do que o Arsenal pagou pelo Pablo Mari. Aí o Pablo Mari ficou um tempo lá no Arsenal, depois foi vendido para o Monza da Itália. Lá ele passou por toda aquela situação de ter sido esfaqueado, lembram? Num supermercado, graças a Deus ficou tudo bem com ele. E aí existia o seguinte, uma obrigação do time italiano, né? Aliás, ele não foi comprado pelo Monza, ele foi emprestado do Arsenal ao Monza e existia no contrato dele uma cláusula que dizia o seguinte, olha, se ele ficar mais de um ano, mais de uma temporada aqui com vocês, então vai ter uma cláusula automática. O Monza vai ter que comprar o jogador e principalmente se não for rebaixado. Se o Monza não for rebaixado, então automaticamente vem essa cláusula automática para comprar o zagueiro por 5 milhões de euros, cerca de 27 milhões de reais na cotação atual. O Flamengo tem 40% da receita dessa venda ainda tem direito sobre o Pablo Mari. Então, caso o Monza de fato não seja rebaixado e seja obrigado a comprar o jogador, o zagueiro espanhol, junto ao Arsenal, o Flamengo vai receber 2 milhões de euros por isso. Cerca de 11 milhões de reais, ou seja, vai fazer com que o cofre do Flamengo fique ainda maior depois da venda de João Gomes, de Natan, de Matheus Tuller. E, ao todo, o Flamengo pode embolsar aí 66 milhões de reais. Se você somar tudo que já recebeu pelo Pablo Mari, o Flamengo pode receber aí 66 milhões de reais. Lembrando que o Flamengo pagou 1,2 milhões de euros lá em 2019 para ter o Pablo Mari. Foi um baita negócio, jogou muito bem e até hoje rende frutos ao Mengão. Gente, esse é o vídeo da manhã deste dia 7 de fevereiro de 2023, que a gente possa comemorar após a partida de hoje. Eu provavelmente não vou conseguir mais gravar hoje, em razão dos compromissos aqui profissionais e também em razão do próprio jogo, que eu espero conseguir assistir, queira Deus que sim. Vocês me veem também lá no TikTok, onde eu vou soltar conteúdo durante todo o dia. TikTok Dom Ian, saudações rubro-negras. Quero agradecer a você que ficou até aqui. Por favor, deixa o like no vídeo e siga o nosso canal. Isso é muito importante para que nós possamos continuar desenvolvendo. Isso aqui é Flamengo. Saudações rubro-negras. Fui!